Bom, gente, vamos lá. A minha promessa. Nossa, por isso eu gravei em Ultra HD. Eu nem vi. Nossa, que burrice, cara. Outro vídeo demorou 1 hora pra upar. Pra que gravar em Ultra HD? Não precisa. Não faz tanta diferença. Só deixa você mais feio e velho. Bom, gente. Agora um papinho um pouquinho mais sério. Como eu tô deixando os vídeos mais sérios pra realmente de noite. Eu não sei se um vídeo tá atropelando o outro. Eu ainda não parei pra pensar nisso. Mas o outro vídeo que eu postei agora há pouco, que seja, esse vai ser o último mesmo. E eu queria falar uma coisa meio séria, que é assim, é em relação a um pouco da minha vida e antes de para me conhecerem melhor, mas assim, para quem não sabe, eu tenho depressão e ansiedade, né? E já faz um bom tempo já. Mas eu queria meio que falar um pouquinho do último emprego que eu tinha, que foi uma coisa extremamente traumática. Eu eu trabalhava tipo no mercado, né? E assim, me matava, eu realmente me esforcei muito, sabe? Eu era um trabalhador que não faltava, sempre quando lá no mercado que eu trabalhava, não pagava mal. E sempre, só que assim, eles compravam muita folga. E diziam umas boas línguas que quem vendia as folgas lá tinha mais chance de ser promovido. O que eu fui percebendo com o passar do tempo? Eu falei, deve ser verdade mesmo, né? Então eu fui vendendo folga, fui me empenhando, eu saía depois do meu horário, mas o maior problema para mim é que nessa época eu tinha uma tia minha que viu meu filho. E o meu filho, eu tinha que sair do meu lado onde eu estava, não tinha condução, não tinha alguém que me ajudasse. Eu tinha que sair de lá e porque minha tia ficava brava se eu chegasse depois das 11. Eu tinha que sair de onde que era umas 10h20, a pé da onde eu estava até onde meu filho estava, dava quase 40 minutos. Então eu tinha que sair correndo, então meio que eu não podia mais ficar fazendo hora, né? Por causa que pra mim não dava. Eles não acharam tão bom tudo, mas beleza. Foi passando o tempo, eu comecei a achar muito pesada a rotina. Tava me desgastando muito, né? Trabalhar todo dia, eu cheguei a ficar quase um mês sem folga. Mas como eu disse, às vezes a gente é bobo achando que isso vai fazer com que a gente melhor seja promovido tudo. Mas no fim das contas eu comecei a ver que isso não ajudou muito. Porque quanto mais eu ficava, mais eles exigiam de mim. E eu tinha já, por exemplo, eu trabalhava no Frios e na padaria, né? Eu já tinha tido padaria e já tinha trabalhado de padeiro vários anos. E surgiu uma vaga para ser líder da padaria. Eles nem cogitaram o meu nome. Tudo que eu falava, eu tentava falar, a gerente de lá era uma pessoa muito arrogante. Ela não sabia de nada e tudo que eu falava era pão congelado ainda, um pão muito mais fácil de manusear. Ela não aceitava, era uma mulher arrogante pra caramba. E isso é uma das coisas que eu comecei a ficar assim muito incomodado, porque em vez de eles me aproveitarem que eu já tinha tido padaria, ser padeiro, eu percebi que eles não aceitavam nada. Toda a minha opinião era inválida. Aquela padaria lá, por exemplo, no começo eu achar que era certinha. Aí eu comecei a ser mal visto a partir do momento que eu comecei a ver que as coisas lá tinham uma validade, eles trocavam. O bolo, por exemplo, congelado estava 3 dias, eles ficavam trocando a validade até o bolo não se aguentar mais. Aí, uma pessoa lá soube que eu ficava sabendo disso, falou pro gerente. O gerente veio meio que me intimar, falando assim: ai, se você sabia que o bolo estava vencido, por que você não jogou fora? Aí eu fiquei quieto, porque ele era um dos que mais ordenava que as coisas fossem reaproveitadas. Tanto que eu entrei um embate com ele lá uma vez que tinha 50 quilos de calabresa que venceu. Ele queria que colocasse na área de venda. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Porque você sabe que tem os fiscal aí da próprio mercado que vem aí, eles são bem rígidos. Eu não vou fazer isso porque depois vai cair em mim que falam que eu que fiz isso aí. E eu vi as calabresas e joguei fora. Eu não tava nem aí. E ele não gostou muito. Então eu percebi que nesse dia já começaram a meio que, né? Mas beleza, foi passando o tempo, eu vi que todo mundo, a minha turma lá, como a gerência
tinha uma subgerente que era muito chata, muito difícil. Todo mundo lá foi pedindo a conta do meu setor. Chegou uma época lá que nós éramos em 12 e estavam em 6 pessoas. Praticamente insustentável. Mas chegou fim de ano, começaram a contratar mais gente, trocou a gerência, inclusive tinha um gerente agora só de setor, né, que era só do setor do frios lá, e eu percebi que o cara começou a eu era o único homem que ficava de noite, então todo o serviço pesado eu que tinha que fazer. Eu comecei a perceber que o cara começou a me perseguir muito, porque assim, eu tinha que atender também, eu era o único que mexia com a parte pesada, as meninas não pegavam peso, então às vezes eu tinha que pegar a minha parte e fazer a das mulheres, só que as mulheres não faziam a minha parte. Eu era responsável por ver todas as validades de umas 2, 3 geladeiras enormes de iogurte, depois de massa. Era uma falta, sabe? Era uma falta de coordenação tão grande. Em vez de pegarem e falarem, poxa, o que você faria? Eles não aceitavam nada que eu falava. Eu percebi que a arrogância era uma coisa tão grande lá, por causa que nada que eu falava, a minha experiência anterior, e eu era um dos mais velhos, eu era uma das pessoas mais velhas de lá, mas eles me tratavam como um lixo, sabe? Como eu fosse um analfabeto, como se eu fosse Sério, eu ficava muito incomodado com isso, por causa que as pessoas não davam muita oportunidade pra minha voz, sabe? Pra eu falar. Então, assim, foi passando o tempo e comecei a ficar muito sobrecarregado. Até que chegou um dia, eu tive uma crise de pânico. Eu meio que, na época, eu nem sabia o que era isso, porque eu achava que era outra coisa. Aí eu passei muito mal. Aí eu tive que ir no médico, cada um médico falava uma coisa, mas como eu tenho pressão alta também, então o médico falou que era estresse, que não sei o quê, mas não falaram nada de síndrome do pânico, ansiedade, beleza. E depressão eu já tenho há mais de 20 anos. Pra resumir um pouquinho, eu ia trabalhar, eu tinha crise, eu tava super mal, mas eu ia trabalhar mesmo mal. Eu avisei a gerência, tudo, que eu não tava muito legal e que eu não ia poder fazer mais tanta força. Eu comecei a negar várias atividades que eu fazia. Qual que foi a moral da história? Eles começaram a achar que era frescura. O meu coração tava a milhão, parece que eu ia ter um infarto a qualquer momento. O nosso batimento normal é de 70 a 80 batimentos. Eu sei contar meu batimento, mesmo não tendo um smartwatch, é meio que a precisão é muito boa. Você vai errar por uns 5, 10 batimentos só. Eu media meu batimento lá, tava dando 100, 110 em repouso. Inclusive eu fui no médico e tava dando isso. E a médica falou, mas seu coração tá bom. Mas eu falei, mas é impossível, eu tô ficando desesperado todo dia. Aí, resumindo, não tava legal, eu andava, ida e volta dava 10 quilômetros. Eu andava a pé todo dia. Eu fui tentar ir a pé pro trabalho, como eu tava já com a síndrome do pânico meio que a flor da pele, que mexe com os hormônios, com o coração, tudo, eu achei que eu ia morrer. Eu cheguei no mercado, lá eu tive uma crise. Então depois eu peguei e fui embora. Depois disso eu levei atestado, tudo. Mas depois disso eu comecei a perceber que o cara lá, que era gerente novo lá, ele começava a ficar muito no meu pé. Ele começava a me pedir muita coisa. Eu avisei pra ele que eu não tava bem, mas eu não tinha laudo porque era fim de ano. Fim de ano, era o CAPES lá era, se eu não me engano, só para fevereiro. Não tinha como eu ter laudo nenhum, nem que eu quisesse. E pagar um psiquiatra que ele que dá o laudo era 400 pau. Eu não tinha como. Então eu comecei a ir e voltar de Uber todo dia. Só de Uber eu tava gastando R$ 30 por dia. Ninguém pensou assim, poxa, você não quer mudar de setor, você não... Não. E quando eu negava fazer alguma coisa, por exemplo, eu ficava o dia inteiro na câmera fria, ou eu tinha que pegar alguma coisa que é pesada, e eu negasse, o cara começaram a achar que era frescura minha. Aí eu comecei a pensar, poxa, ligavam pra minha casa de folga, quando eu tava de folga, dormindo, 6 horas da tarde, porque meu horário era da 1 às 10h20. Eu nunca neguei, eu vendia folga, às vezes 3, 4 folgas no mês, dava um dinheiro razoável, mas aquilo começou a me minar e eu não percebi isso. Quando foi pra vocês verem, eu não tava muito bem ainda, eu tava tomando medicação pra dormir e tal, exatamente dia 31 de dezembro, o gerente falou assim, a gente tá trocando equipe, todo o gerente era novo, porque o antigo gerente até que gostava de mim. A gente tá trocando equipe aí, você não é mais necessário. Ah, não deu desculpa, mas ele falou assim, nossa, você vai me mandar embora, eu tô com depressão, ansiedade, mas você não tem laudo, a gente não pode fazer nada. Sabendo que 2 pessoas que trabalham lá, elas se afastaram por 6 meses, aí conseguiram um laudo, conseguiram receber o INSS, e aí eu vi que falei, caramba, cara, você não é nada. E o cara me fez, sabe,
eu tava cheio de dívida que eu tinha contraído por causa, né, que eu e minha mulher tava trabalhando, então o salário tava bem maior, né? Eu fiquei assim, sabe, sem saber o que fazer, sabe? O cara, eu falei pro cara, eu tenho filho, tudo. Minha mulher tava trabalhando, mas mesmo assim, né? Eu tenho um monte de dívida, você vai me mandar embora? Não, mas você não tem laudo. Ele falou bem assim, você não tem laudo. Você não tem como provar pra mim que você tá. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E a outra subgerente sabia o quanto eu era esforçado, eu era pela minha idade, mano. Eu andava 10 quilômetros por dia de volta. Eu saía, pra você ter uma ideia, no primeiro mês eu não tinha van pro meu filho. Eu tinha que sair no meu horário de almoço, andar 5 quilômetros para pegar meu filho, levar o meu filho para minha avó, para minha tia, voltar para trabalhar. Eu tinha 2 horas de almoço. Para vocês terem uma ideia, dessas 2 horas de almoço, eu demorava 1 hora e meia só para isso que eu ia rápido, ir e voltar e levar meu filho. Aí eu já voltava pro trabalho morrendo. Descansava uns 20 minutinhos, às vezes nem comia para dar tempo. Para você ver, cara, eu me esforcei, eu me matei. Para você ver que nem sempre se esforçar, se você não sabe como se esforçar e para onde você vai mirar a sua força, cara, eu fui mandado embora que nem um lixo, cara. Eu me senti tão mal, eu achei que eu ia ter um treco, porque eu já não tava muito legal, né? Mas eu meio que, como falei assim, ah, Marcelo, o cara tinha me acabado de pedir pra fazer um serviço exaustivo, e ele esperou eu terminar, o filho da mãe, que. E depois ainda, quando eu fui mandar embora, você tá bem? Tá tudo bem? Cara, eu juro pra vocês, meu, um cara baixinho, folgado, arrogante. Eu pensei, mano, se eu faço alguma coisa, eu vou perder todos os meus direitos, né? Mesmo que eu já fui, eu assinei tudo, né? Eu juro que eu nunca quis tanto quebrar a cara de alguém, porque o cara foi muito cínico, o cara tava rindo, mano. E isso me deixou assim, sabe? Até hoje, agora vai fazer 1 ano que eu tô desempregado. Eu tô melhor, agora eu tô melhor. Agora eu posso falar que eu tô melhor, que dá até pra voltar a trabalhar. Eu tenho um receio muito grande de voltar a trabalhar por causa disso. Porque o outro emprego que eu tive antes, eu vou falar de outra história, não vou contar agora. Foi pior. Foi muito pior porque eu tinha perseguição mesmo do meu superior. Eu era humilhado, tudo. Mas quem não conhece lei trabalhista sabe que sem testemunha volta contra você tudo aquilo que você falar. Então, gente, eu falo, é difícil. É muito difícil, gente. Não é fácil. Eu sei que muita gente reclama de CLT, né? Mas eu falo que, cara, eu nunca imaginei que eu ia ser mandado embora um dia antes do ano novo, cara. Que eu trabalhava bem, eu via a gente levar atestado dia e noite lá, mais faltar do que trabalhar, nunca vendi as folgas, essas pessoas foram promovidas. Eu fiquei meio que, sabe, me sentindo, não sei como que é o nome que eu diria. Eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal mesmo. E aí acarretou que eu só piorei, eu demorei muito tempo para melhorar. É uma história que eu quero contar que eu consegui melhorar sem medicação, eu tomei medicação nos primeiros dias. Foi uma luta para eu melhorar, porque eu achei que eu nunca ia melhorar. Eu ficava com medo de fazer qualquer coisa, qualquer barulhinho, meus nervos estavam tudo à flor da pele, qualquer barulhinho eu achava que eu ia infartar. Não conseguia fazer nada, não tinha vontade de nada. É complicado. Então, gente, deixa like, se inscreve. É mais um pouquinho sobre mim. Isso aconteceu mesmo e realmente eu só quero fazer um título que eu quero chamar mais pessoas, entendeu? Porque eu sei que isso é uma coisa que muitas pessoas passam por isso. Mas eu posso falar que a minha mulher está passando agora perseguição no emprego também. E ela inclusive sofreu meio que uma semi-agressão e ninguém tomou atitude nenhuma. Que a superiora dela pegou ela pelo braço e empurrou. E isso pra mim já configuraria justa causa. Não interessa qualquer atitude que a pessoa fosse tomar a partir dali, o fato de ela encostar nela, já pra mim já não tem qualquer desculpa para um superior encostar no... Aliás, um funcionário encostar em outro, pra mim já era. Então é isso, gente. Eu tenho muita história de CLT sinistra, e é verdade, porque eu já trabalhei em vários lugares. Isso é mais um pouquinho de mim aí. Deixa like, se inscreve e valeu.